Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura, sejam todos bem-vindos, meu coração se enche de alegria. Vou falar aí, abençoado, olha, vocês sabem que o nosso livro está na promoção, corram para fechar essa promoção do livro, uma baixa de preço incrível que a editora fez com a gente, tá? Então me procure hoje mesmo no WhatsApp, corra lá e garanta o seu, irmão. Bom, abençoados, queridos, como é impressionante a escatologia, não é verdade? E na maneira como nós enxergamos ela, consumada, e como ela também se apresenta para nós como um grande e um gigantesco quebra-cabeça, né? Como se nós estivéssemos montando um quebra-cabeça e tudo vai se encaixando. A gente vai, às vezes, ver uma pecinha diferente, né? A gente vai, procura lá no quebra-cabeça, daqui a pouco a gente vai e bota aquela pecinha ali, que aí já dá uma visão maior, né? Aí daqui a pouco você, né, pega aquela pecinha ali, você passou no canal, ouviu, você leu na palavra, foi te aclarado aquele entendimento, aí você vai lá e coloca a pecinha e tudo vai se encaixando. Irmãos, nós tivemos, há pouco tempo atrás, falando sobre as parábolas de Jesus no Facebook, né? Vocês lembram, tem mais ou menos um mês aí, né? E nós vimos, quem acompanhou a série de mensagens lá, nós vimos como as parábolas não são apenas histórias de lição de moral, como antes ouvíamos no sistema religioso, né? Os relatos dessas histórias apontavam para o fim que se aproximava de Jerusalém e do Israel bíblico, e que de fato ocorreu naqueles dias na geração de Jesus. Até mesmo, irmãos, os milagres, atenção no que eu vou falar, até mesmo os milagres de Jesus estavam repletos de escatologia. E quantos símbolos messiânicos conseguimos enxergar que estava sobre aquela geração. Tanto para aqueles que não foram os eleitos naqueles dias, né, os reprobos, como também para os filhos do reino de Deus. E tudo isso, irmãos, muito harmonizado. Diferente do que hoje querem harmonizar o sistema futurista sobre a vinda de Jesus, ou melhor falando, sobre a segunda vinda de Jesus. Então essa semana eu estava vendo aí um desses arautos do sistema religioso falando como a segunda vinda de Jesus está próxima. Um vídeo rápido até. Daí ele falava do sermão do Monte das Oliveiras. Aí ele dizia assim, olha, vejam como a vinda de Jesus é iminente. Então ele falava, nós estamos vendo guerra, lá no sermão está falando da guerra. Nós estamos vendo pestes, e lá no sermão tem peste. Fome, o amor se esfriando. Irmãos, e tudo ele falava, veja a guerra tal da Ucrânia, veja a guerra tal do Irã, veja a guerra tal. Veja que estamos com falta de alimento no mundo. Vejam quantas doenças têm aparecido, até mesmo Dubai, ele falou do evento climático que teve, até Dubai, que é no meio do deserto, se inundou. E isso é fácil de explicar, né, irmãos? E ele dizia, vejam quantas doenças têm aparecido. E todos lá comentando, né, fazendo seus comentários nesse vídeo, dizendo, é verdade, nossa senhora, o mundo vai acabar. Então eu pensava assim, irmãos, eu comigo pensando, é uma meia-verdade com uma meia-mentira. A meia-verdade são os aspectos que se assemelham verdadeiramente com Mateus, né, com o que nós vamos falar daqui a pouco, que é o Sermão do Monte. Por quê? Porque hoje nós vemos realmente muitas coisas acontecer. Mas, irmãos, pensa comigo, não precisa ser muito esperto e pensar por horas e horas, não. Pensa comigo, desde que o mundo é mundo, e infelizmente sempre foi assim, tá? Existem esses fenômenos. Existem guerras, existem fomes, existem doenças. Deus colocou Adão no paraíso e ele conseguiu cair sozinho. Então o homem sempre teve essa inclinação do mal. E a meia mentira que ele estava falando era que ele tirava do texto aquelas frases, porém, sem o quê? Contextualizá-las, com o tempo. E isto faz parecer que estas coisas se refiram ao quê? Aos dias de hoje, na verdade, guerras, fomes, pestes. E sabemos que não, né, queridos? Ou seja, as pessoas, a bem da verdade, irmãos, não têm defesa contra isso. A não ser que ela faça o quê? Que ela faça igual você, que ela estude, que ela se aplique. Mas fica difícil, porque toda dúvida que ela for tirar, ela vai tirar com o líder religioso. E com o líder religioso vai acontecer aquilo que eu falei. São dois viés. O bem e o mal. Então, irmãos, assim estão as pessoas entregues a estas religiões que se dizem cristãs, sem lenço e sem documento. Então, irmãos, em virtude de tudo isso, de saber que na escatologia encontramos as respostas para o nosso grande quebra-cabeça, é possível analisar o Sermão do Monte das Oliveiras de Mateus, de Marcos e Lucas e, a partir daí, associá-los com outros anúncios anteriores, porque é isso que nós fazemos. Nós não pegamos os textos bíblicos e vamos para o futuro, muito menos para os dias de hoje. Nós vamos ao passado e vamos juntando as peças deste grande quebra-cabeça. Irmãos, e vamos começar falando, né, da destruição do templo e o que isso tem a ver com a escatologia. Vamos ler Mateus capítulo 24, versículo 1 e 2, que é
muito, muito conhecido por nós. Diz o texto: quando Jesus saiu do templo e estava saindo, seus discípulos vieram mostrar-lhe os edifícios do templo. Respondendo-lhe, disse-lhes: vê tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Meus amados irmãos, esses edifícios do templo, referidos aí pelos discípulos, eram de fato obras monumentais. Talvez, irmãos, eu tenho quase certeza, por poucas vezes a gente parou para falar na imponência do templo de Jerusalém, não é verdade? Irmãos, eu vou voltar aqui com a minha imagem. Comparar o templo de Jerusalém, tá? Era como se fosse um centro turístico daqueles dias, por sua imponência, por sua... era bonito, era belo. E muitos judeus, principalmente os pobres, e aí vocês vão ver nessa série dos escolhidos, você vai entender como era feita a divisão de Israel, da classe sacerdotal para o povo. Isso vai ficar bem nítido para você nessa série, se você for ver. Vocês entendem, começam a entender que muitos judeus, muitos israelitas, principalmente os pobres, não tinham acesso a estes lugares. E os discípulos de Jesus eram pessoas de ofícios humildes, vindos principalmente da Galileia e de áreas rurais em Jerusalém. Embora, como judeus, devessem ter feito peregrinações frequentes a Jerusalém e ao templo, eles não podiam deixar de se maravilhar com os edifícios quando os viam. Foi isso que eles chamaram a atenção de Jesus. Jesus, olha que coisa linda, porque afinal, eles estavam ao lado do Messias de Israel, daquele prometido por Deus nas profecias. Então, para João, para Pedro, para todos os discípulos, Jesus era o Messias. E eles estavam felizes porque estavam em Jerusalém. E eles mostravam orgulhosamente aquilo ali para ele. Inclusive, né, abençoado? Esse edifício deslumbrante que foi feito de alvenaria de pedra, né, pesando aí centenas de toneladas, porque era muito lindo, junto com a fortificação que o protegia, irmãos, parecia indestrutível, tá? Jerusalém era cercado por muralhas e era uma cidade edificada no alto. Então, era quase que indestrutível. No entanto, atenção, Jesus profetizou para eles que até aquelas enormes pedras seriam removidas de seu lugar, não ficando pedra sobre pedra. Irmãos, e este era o destino daquela cidade, que os romanos destruíram. Assim ficou conhecido o grande exército romano daquele mundo, daquele Aion, o exército que destruiu a imponente cidade de Jerusalém. Joséfo, em seu livro, relatou que o resto da cidade seria este. Olha só, vamos ver. Joséfo, que foi um historiador, né, do livro A Guerra dos Hebreus, ele fez a seguinte conotação. Diz sobre o exército romano: derrubaram todas as muralhas da cidade e a nivelaram de tal maneira que parecia aos que se aproximavam que mal acreditariam que ela já havia sido habitada. Olha aí. Irmãos, só para vocês terem uma ideia, o próprio templo foi queimado, destruído e reduzido a escombros e ouro derretido. Havia muito ouro em Jerusalém. Esse ouro derretido pelo fogo, ele se infiltrava entre os enormes blocos de pedra que os romanos saqueavam laboriosamente enquanto desmontavam os prédios. Era assim, a imagem era como se fossem os romanos destruindo a cidade, aí ficava um pouco colhendo, né, o ouro que estava sendo derretido. Olha só a imagem. Veja esse outro relato de Joséfo, irmãos, que eu separei aqui para a gente ver. Ó. Outro relato de Joséfo. Diz assim, olha, esse aqui eu não coloquei não. Tito virou a torre Antônia, que era uma torre de Jerusalém, determinado a lutar contra o templo, contra todo o seu exército e poder pela manhã. No dia seguinte ao amanhecer, cercando o templo que pelo juízo de Deus já havia sido condenado ao fogo há muito tempo, naquele mesmo dia também foi queimado pelo rei da Babilônia. A chama produziu fogo no segundo templo. Os judeus levantaram um clamor e clamores certamente dignos de tal destruição e ruína. O que Joséfo, deixa eu voltar com a minha imagem aqui. Irmãos, o que Joséfo está comparando, né, à destruição de Jerusalém? Ele está associando ela ao julgamento anterior à destruição do primeiro templo, que teve em 9 de Av, que é um mês judaico, 9 de Av de 586 a.C. Então Joséfo faz essa comparação, né? Foi destruída pelos babilônios em um dia do Senhor também, um dia de Jeová anterior, um dia da vingança do Senhor. E isso está relatado pelos profetas Jeremias e Miqueias. E ele relata como se fosse, o Joséfo relata como se fosse um paralelo irônico ao lamentável julgamento anterior que ocorreu na mesma data e no mesmo local.
Ou seja, só mudou o ano, tá? Porque o primeiro templo ele foi destruído em 586 a.C. O segundo templo foi destruído em 70 depois de Cristo. A data foi a mesma, irmão, em 9 de Avé. Se não me engano, eu acho que é agosto. Tá? E houve também outros paralelos de destruição entre o primeiro e o segundo templo. Por exemplo, são paralelos, tá? Jeremias profetizou a destruição do templo de Salomão no reinado de Josias, ou seja, em 626 a.C. e aconteceu em 586. Precisamente o quê? 40 anos antes da destruição do templo. Igualzinho Jesus, né? O templo de Salomão, lá atrás. Então o profeta Jeremias profetizou 40 anos antes da queda do primeiro templo. Irmãos, atenção, até nas acusações que pairava contra Jerusalém, há um paralelo de Jesus e Malaquias. Jesus chamou a geração dele de adúltera. Da mesma maneira, chamou o profeta Malaquias. Idolatria, ele acusou aquele povo, Malaquias, o profeta Malaquias, de idolatria e desprezo por Deus. Jesus também fez a mesma coisa. Por isso, abençoados, que essa acusação, desprezo por Deus, eles desprezaram Jesus, que era o Messias. Por causa disto, lá atrás em Malaquias, Judá sofreu uma calamidade sem igual. Da mesma maneira como sofreram os judeus do primeiro século. Só que eu vou te falar uma coisa, foi bem mais intensa a destruição do ano 70. Por outro lado, Jesus estava fazendo uma clara referência ao segundo templo, lá em Mateus capítulo 24, versículo 2, e não a um futuro que seria construído uma vez que o segundo templo fosse destruído. Porque vocês sabem, irmãos, que o sistema futurista ensina que tem que construir um novo templo, já viram? Eles estão aliados aí, né, com essa coisa de construir o terceiro templo, para que este seja destruído, né, e para que se cumpra essa profecia de Jesus. Ou seja, eles estão totalmente fora do tempo bíblico, irmãos. O fato, irmãos, é que no Novo Testamento não diz nada sobre qualquer eventual reconstrução do templo ou a restauração do sacerdócio levítico, que eu já falei com vocês sobre isso, tá? Então a pergunta dos discípulos, mediante ao que Jesus fala, causa um espanto, ao ponto deles perguntarem quando aconteceria aquilo novamente a Jerusalém, que é Mateus capítulo 24, versículo 3. Vou colocar agora. Diz o texto: E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos aproximaram-se dele à parte. Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Então, queridos, nós, ao lermos esse texto, não passa na nossa mente o que isso significava para aqueles que viviam naqueles dias. E ainda mais entre os discípulos, conforme eu falei, porque eles estavam diante de nada mais, nada menos do que o Messias de Israel. Então, abençoado, isso não é definitivamente um anúncio superficial, sem grandes questões envolvidas. É para nós que entendemos a escatologia consumada, era muito mais ainda para o povo que viveria o fim da terra, o fim da sua terra. Então, se hoje, meu querido, você consegue entender o que aconteceu naqueles dias, imagina os judeus que viveram naqueles dias. Imagina a cabeça dos discípulos quando Jesus falou que iria derrubar o templo, que o templo seria derrubado. Imagina, meu irmão. Por isso, meus queridos, que o sistema religioso, ao descontextualizar o que Jesus falara a seguir no monte, né, no Sermão do Monte, que ele vai começar a trazer ali informações, eles lá no sistema não têm ideia do que significa isso tudo. Irmãos, a queda do templo e a destruição do mundo do Israel bíblico daqueles dias era o fim do Israel, era o começo, era o fim da era presente. Da mesma maneira, sentiram os judeus que viveram os dias da queda desse magnífico templo de Salomão, lá do passado. O anúncio da destruição do templo de Herodes é sinônimo de catástrofe. Eu vou trazer um relato que vai ajudar a gente a entender o que significava isso. Teve um importante professor de teologia chamado Xavier Picasa, um espanhol que morreu agora em 2020. Ele deixou muitas obras importantes, tá, abençoado, para o cristianismo. Como esta que eu vou citar aí do seu livro, do comentário do Evangelho de Marcos. Presta atenção no que ele diz. E atenção, ele nunca foi preterista. Olha o comentário que ele faz acerca da derrubada do templo. Ele diz ali, ó: para um judeu, o próprio ser e a estabilidade deste mundo estão ligados ao templo. O santuário de Deus garantiu com sua liturgia edificante e expiatória a ordem da terra. Se o templo falha, o mundo perde o sentido e os homens ficam sem fundo,
sem união com Deus, sem garantia de vida e sobrevivência. Como viver sem templo? Como ficar e superar os riscos da história se não há santuário onde os pecados podem ser expiados? Olha a colocação de Xavier Picasa. Irmãos, cabe aqui uma ressalva e um comentário bastante interessante que eu vou fazer. Preste atenção. Embora o judaísmo sacerdotal ter a necessidade estrita de adesão à lei de Moisés, o judeu da antiga aliança, ele já tinha o entendimento que sua justificação dependia da graça do Senhor, que estabeleceu o rito sacerdotal levítico para tornar visível a sua misericórdia. Ou seja, a lei apontava para algo superior. Para você dimensionar isto que eu estou tentando te passar, preste atenção. A destruição do templo é o mesmo que para nós, cristãos, hoje, atenção no que eu vou falar, dizer que o sacrifício expiatório de Cristo não teve nenhuma validade. A destruição do templo significa, ou então, para a gente tentar entender o que significa isso, é o mesmo que dizer que a obra de Cristo não teve efeito nenhum, não teve nenhuma validade. E que de uma hora para outra, tudo aquilo que nós estamos falando, a nossa justificação, seria feito pelos nossos méritos. Imagina se isso acontecesse. Vocês estão conseguindo entender, abençoados, o que eu quero enredar vocês para que vocês entendam essa parte tão delicada da história e que nós não podemos passar por cima deles, por cima disso, como o sistema religioso faz. Agora, eles, os judeus, esperavam que depois disso viria o perfeito, a era por vir, onde o relacionamento com Deus se elevaria a algo perfeito. Então, abençoado, havia a expectativa disso tudo acontecer em Jerusalém, porque a lei apontava para um tempo melhor, para o tempo em que o Messias seria o grande legislador de Israel. Irmãos, existe uma Bíblia chamada Bíblia de Navarra. Em suas notas explicativas, reconhece o seguinte sobre essa passagem. Atenção, eu vou colocar aqui para vocês o que diz a Bíblia de Navarra. Na mentalidade da época, o desaparecimento do templo andava de mãos dadas com o advento definitivo do reino de Deus e o fim do mundo. Então, queridos, naturalmente os discípulos ficariam curiosos sobre isso e queriam saber quando isso aconteceria. Tanto no relato de Mateus, como em Marcos, capítulo 13, versículo 4, como em Lucas, capítulo 21, versículo 7, concorda com a primeira pergunta. Diga-nos quando serão essas coisas. O que eu estou trazendo para vocês, queridos? Eu estou contextualizando vocês e fazendo vocês entenderem que é impossível você tirar Mateus capítulo 24 daqueles dias. Só por isso. Claro que referindo-se ao anúncio de Jesus sobre a destruição do templo, que é isso que nós estamos analisando. Os discípulos queriam saber o tempo que levaria para que isso fosse cumprido. Afinal, eles estavam diante do Messias, e isso era de vital importância. Porque por mais ignorantes que fossem os discípulos, e eram de fato as pessoas que não tinham muita cultura, eles tinham o conhecimento do que aconteceria com a vinda do Messias. Então, abençoados, atenção. Só nesse pequeno esboço que nós já falamos aqui para vocês, nessa mensagem, nós começamos a entender, a raciocinar, os dias daqueles dias. Isso é muito importante você saber disto, para te dar base. Para que quando um irmão te puxar lá para Mateus capítulo 24, versículo 7, versículo 8, versículo 9, você possa dar essa dinâmica do que Mateus capítulo 24, versículo 1, 2 e 3 quer dizer. Então, abençoados, essa mensagem, ou essa conversa, ela chega ao fim, por enquanto, hoje. Tá? Nós vamos estender essa conversa para a nossa próxima live, onde nós vamos continuar analisando o Sermão do Monte de Jesus, sob a perspectiva do preterismo completo. Vamos continuar analisando a importância de entender e dominar o que significava a queda do templo. É muito importante vocês saberem isto e dominar. Estamos entendidos, abençoado? Então, queridos, vocês vejam que é por isso que eu falo, e eu posso hoje dizer como eu sou orgulhoso de ser um preterista completo, sabe? Porque nada, nenhum detalhe passa despercebido por nós. Nem uma vírgula, nem o tio. E nós, irmãos, não nos submetemos mais ao ensino do cristianismo tradicional. Toda essa ressignificação que estamos recebendo hoje não é para a gente desperdiçar. É para a gente aplicar em nossas vidas. Isso é preciso ser aplicado, porque em um momento ou outro nós vamos usar isto.
Olha, e às vezes, irmão, não é nem usar falando, tá? É usar em atitudes. Você precisa ser despertado da obra que Deus tem a fazer na tua vida. Você não pode mais, atenção no que eu vou falar, ir por qualquer caminho. Você não pode mais ir por qualquer viés. Sabe por quê, irmãos? Existe uma diferença muito grande entre nós e o que pensa o sistema religioso. Então, queridos, fiquemos nessa palavra. E na próxima live, neste domingo, eu vou trazer mais uma parte desse conteúdo riquíssimo para você. Sermão do Fim do Mundo, a parte 1, tá bom? Ok? Então, abençoados, muito obrigado a todos vocês. Graça e paz. E até a nossa próxima mensagem. Adquira o livro O Sermão do Fim do Mundo, uma escatologia jamais vista. Explore a segunda vinda de Jesus de maneira inédita. Entenda por que o preterismo completo prega e ensina que essa vinda já aconteceu no primeiro século, com a queda do Templo de Jerusalém. Garanta já o seu exemplar. Não perdem a oportunidade de chamar Jesus de mentiroso. Somos o